Fala galera, tudo bem? Não é de hoje que a gente vê muitos lutadores de jiu-jitsu migrarem para o MMA. Mas por que será que isso acontece? Quer saber um pouco mais? Acompanhe tudo comigo, vambora! Cada vez mais a gente tem visto um fenômeno acontecendo, né? Muitos lutadores de jiu-jitsu condecorados com vários mundiais aí acumulados migrarem para o MMA, mas isso acontece, na minha teoria, porque assim, acho que muitos lutadores conquistam certas coisas pela primeira vez e aquilo tem um gosto, né? Assim, quando a gente, por exemplo, quer muito, batalha muito para conseguir uma coisa, pela primeira vez aquilo tem um gosto, pela segunda é interessante, mas a gente já sabe a sensação. Quando a gente tá lá pela quinta, sexta, sétima, oitava vez, aquilo já meio que vira uma rotina, né? Assim, por mais que tenha toda uma preparação, por mais que seja um ano inteiro dedicado aos campeonatos, aos mundiais, tem diversos campeonatos antes dos mundiais, que são meio que testes para o mundial, né? Muitas vezes aquela conquista, ela já não tem mais o mesmo sabor da primeira vez, né? Então, muitos campeões eles acabam migrando para outro esporte porque aquilo tem um gosto totalmente diferente, mas aquilo também tem diversas consequências que a gente tem que analisar tudo aqui. Já vou falar sobre isso, mas antes vou dar alguns exemplos, tanto antigos, né, porque isso não é de hoje que está acontecendo. Recentemente a gente tem visto um movimento bem grande de lutadores, de diversos campeões mundiais de jiu-jitsu migrarem para o MMA e tentarem uma carreira diferente, mas isso não vem de hoje. Roger Gracie, que é 14 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, conseguiu conciliar as duas coisas, né? Ele foi ganhando a carreira dele, foi construindo a carreira dele no jiu-jitsu ao mesmo tempo que ele andou lado a lado ali com o MMA, né? Ele estreou no MMA em 2006, mas além disso ele não esqueceu do jiu-jitsu, ele continuou com a carreira dele, né? Foi ganhando os campeonatos, ganhou a DCC também, e ele foi conciliando as coisas, caminhando com as duas carreiras lado a lado. Demian Maia foi 5 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, ganhou também o ADCC, foi pro MMA em 2001, fez uma grande carreira. Para mim, o maior representante do jiu-jitsu dentro do MMA é o Demian, ele representa demais, assim, vocês sabem aqui, quem me acompanha sabe que eu sou suspeita para falar do Demian, porque gosto muito dele. Então, para mim, o Demian fez uma carreira, assim, que ele conseguiu levar a essência do jiu-jitsu pro MMA. Mas além do Demian também temos outros exemplos. Ronaldo Jacaré é um deles, né? Muita gente fala que o Ronaldo Jacaré foi injustiçado no MMA, mas a gente não pode esquecer da carreira dele no jiu-jitsu também. 8 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, campeão mundial do ADCC, fez uma baita luta com Roger Gracie, quebrou o braço na luta, venceu. Nossa, uma garra assim impressionante. O Ronaldo Jacaré fez história e continua fazendo história. Ele é um dos caras que trouxe também o jiu-jitsu pro MMA. De certa forma, ele acabou adaptando um pouco o jogo dele, né? Tentou trazer de volta essa essência na última luta, não deu muito certo contra o Kevin Holland, mas isso é assunto para outro vídeo. Acredito que assim, o Jacaré também foi um grande e é um grande representante do jiu-jitsu dentro do MMA. Ele carregar essa base dele, né, foi importante também. Assim como exemplos um pouco mais recentes. Mackenzie Dern fez a mudança também, né, do jiu-jitsu para o MMA. Até na entrevista que eu fiz com ela, ela falou que sente falta do jiu-jitsu, porque realmente a essência dela, é a base dela desde os 3 anos praticando jiu. Então, imagino o quão difícil deve ter sido deixar um pouquinho de lado, claro que não 100%, né, até porque ela pode sim usar a base dela de jiu-jitsu dentro do MMA, como a gente viu diversas finalizações da Mackenzie dentro até do próprio UFC, mas assim, não é aquela dedicação total aos campeonatos, né? Tudo acaba se adaptando, sendo diferente. Ela tem que treinar muito mais a trocação também, é uma coisa que ela tem gostado, né, de fazer recentemente, mas é aquilo.
O coração dela, eu acredito que tá no jiu-jitsu. A Mackenzie fez a mudança dela em 2016 para MMA e com 5 vitórias ela foi contratada pelo UFC em 2018 e está brilhando por aí. Bom, outro nome também que veio do jiu-jitsu é o Rodolfo Vieira, né? Rodolfo é 5 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, estreou no MMA em 2017, em 2019 foi contratado pelo UFC. Está para lutar, inclusive, a luta dele deu uma adiada, mas agora vai, se eu não me engano, em fevereiro. Então o Rodolfo tá na preparação. E assim, o Rodolfo é um dos caras que eu quero que ele venha aqui no canal. Estou tentando trazê-lo aqui, porque o Rodolfo, ele é muito sincero. Eu adoro o jeito dele, porque ele vindo do jiu-jitsu, né, assim, ele não tá acostumado com tantos cortes, com tanto soco na cara, né, às vezes de vez em quando, até eu já levei uma cotovelada ali no olho que ficou um pouco roxo, mas sem querer, assim, não é nada tão pesado ali, nada se compara de fato ao MMA, né, então eu gosto que o Rodolfo, ele é muito sincero, no primeiro corte ali ele já ficou meio espantado com aquilo, foi sincero na entrevista pós-luta, falou também, né? Então, gosto muito do estilo do Rodolfo, ele é um dos exemplos aqui. E também temos outros nomes que virão, que estão chegando, né? Antes de falar desses nomes que estão chegando, deixa eu dar mais um exemplo aqui, que é um caso interessante pra gente analisar, que é do Kron Gracie. Ele foi campeão mundial na roxa e na marrom, né, de jiu-jitsu, migrou pro MMA. E assim, minhas conclusões, claro, não posso falar por ele, mas pelo que tem se observado, o Kron, ele não se adaptou muito bem no sentido de derrotas, né? Ele lutou contra Alex Caceres no UFC, depois fez a luta contra o Cub Swanson. Essas não foram as primeiras lutas dele, mas tô falando das lutas dele no UFC. E quando ele perdeu do Swanson, parece que ele sentiu muito, ele ficou muito decepcionado, porque ele tinha com ele aquela coisa de ser invicto, né? De carregar aquele fardo dos Gracie, do legado mesmo da família Gracie, né? Então, acho que não sei o que aconteceu de fato, não sei se ele tem alguma lesão ou não, mas o fato é que ele deu uma sumida, assim, né? Não voltou desde 2019, então era um nome que estavam colocando muita expectativa, e até isso é interessante da gente analisar, porque às vezes o nome que a pessoa tem no jiu-jitsu, quando chega pro MMA, zera tudo, né? Estaca zero, você só traz aquele nome, mas você tem que se provar desde o comecinho. Não adianta falar, tudo bem, por exemplo, o Bochecha é 13 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, mas no MMA ele não tem nenhuma vitória ainda, não estreou ainda, né? A gente vai falar sobre ele aqui. Mas ele é um exemplo, tipo, ele é um cara que ainda não estreou, a gente não sabe o que esperar, e aí quando o cara perde uma, duas, três, você fica, putz, cara campeão mundial de jiu-jitsu, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, ele tá construindo uma carreira do zero, ele abandona patrocínios muitas vezes, né, você tem que abrir mão de muitas coisas, né? Do seu legado no jiu-jitsu, da sua carreira, de muitos patrocínios que às vezes não querem te acompanhar porque aquele produto não tem nada a ver com MMA, por exemplo, sei lá, um patrocinador de kimono. Às vezes não quer simplesmente se atrelar a um lutador que agora vai treinar MMA e vai lutar MMA. Então, é muita coisa que envolve, né, essa mudança, essa migração. Tem que ser algo muito bem pensado, não dá pra fazer simplesmente falar, agora eu quero outra carreira, chave virada. Não, tem muita coisa aí a ser estudada nesse caminho, né? Porque não é um caminho fácil, isso é fato. Então, o exemplo do Kron talvez seja um exemplo de frustração. Talvez ele tenha se frustrado com isso. Mas vamos falar sobre os nomes que estão vindo. Um deles, já dei spoiler aqui, que é o Marcos Bochecha. Inclusive, também quero Bochecha aqui. Bochecha é um desses nomes. Outro nome também é o Herbert Santos, que disse em uma live do BJJ Stars ontem que quer migrar para o MMA. Então é um nome mega interessante, ele tem uma mídia bacana. Vamos ver como que ele se sai no MMA, mas acredito que tem tudo para dar certo.
é um cara que já traz uma bagagem, já tem uma certa polêmica, né, que às vezes ele se envolve em alguns casos aí, então não sei se vocês chegam a acompanhar ou não, mas o Herbert é um cara interessante para ir pro MMA. E outro nome interessante também é o Bruno Malfacine, que já fez 3 lutas no MMA, ele é 10 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, então é um nome que, nossa, eu gostaria muito de vê-lo no UFC, espero que isso aconteça em breve. O Bruno é um cara, assim, mega esforçado, que, tipo, tá sempre buscando o melhor, não é à toa que ele é 10 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, então é um nome que eu vejo bastante futuro nele, assim, pela dedicação que ele tem. Acredito que no MMA ele vai se dar muito bem, que essas são as primeiras 3 vitórias da carreira dele. E assim, pra gente concluir esse vídeo, acredito que não é fácil essa transição, é uma escolha que requer mesmo muitos cuidados, mas é interessante no sentido de novos desafios, porque todo lutador é movido a desafio, né? Quem não quer ser campeão de alguma coisa? Quem não quer o cinturão? Então, às vezes, no jiu-jitsu, eles já atingiram um patamar muito elevado, um status assim que... Bom, e aí? A partir daí, o que eu faço? Já sou 10 vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Qual é o próximo passo? E muitas vezes o próximo passo está no MMA, está na mudança pro MMA, né? Que é algo bem interessante. Muita coisa tem que ser adaptada, muita coisa tem que ser trabalhada, mas acredito que eles já vêm com uma bagagem bem grande, assim, com relação a nome, com relação à estrutura que eles já tiveram no jiu-jitsu, assim como outras modalidades também. Eu só tô falando aqui do jiu-jitsu porque é um exemplo que eu quis destacar hoje aqui, mas em outras modalidades também. Eu quis destacar hoje aqui o exemplo do jiu-jitsu e espero que vocês tenham gostado. Esqueci alguns nomes, talvez me lembrem aí se eu esqueci muitos nomes, quis destacar alguns exemplos só. Espero que tenham curtido esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, deixem um like se vocês gostaram e até a próxima, falou!